bem-vindos ao canal Amazon Food USA. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai falar dos resultados aqui
Vamos seguindo aqui. A gente teve, olha só, a gente teve o Grenal, né? Eu tinha apostado no Internacional. Eu pensei que o já tá rateando bastante e acabou empatando. Empate que já vem acontecendo há um bom tempo, né? 1 a 1 aí, tá sendo um empate normal aí entre Inter e Grêmio. E o Grêmio, né? O Grêmio, pelo menos, mostrou uma melhoria, né? Ficou um pouquinho melhor do que tava ali com o Quinteiros, né? Mas mesmo assim ainda é cedo ainda para falar alguma coisa do Grêmio, né? Grêmio que contratou aí o Mano Menezes, contratou o Mano Menezes e também ali para esqueci a função que vai desempenhar o Filipão, né? Eu esqueci a função que queria falhou a memória. Então veio o Mano Menezes e o Filipão, né? Pra poder ver se consegue resgatar esse Grêmio, né? Grêmio que tem uma boa equipe, né? Não é um time ruim, mas mesmo assim, cara, realmente, sabe, é uma equipe que às vezes não passa a confiança pro seu torcedor, né? É engraçado, né? É um Grêmio que há pouco tempo aí tava sendo campeão da Libertadores. É uma equipe bastante cascuda, né? Mas, sabe, caiu demais, né? Tecnicamente. Mas mesmo assim, tem uma boa equipe, né? Num papel ali, tem uma boa equipe, a equipe do Grêmio, né? E poderia estar fazendo uma campanha um pouquinho melhor do que está fazendo aí no Campeonato Brasil. Então, eu acabei errando aqui o palpite, né? Eu apostei na vitória da equipe do Internacional por 1 a 0 e no jogo mesmo foi 1 a 1. Vamos seguindo, pessoal. A gente teve Juventude versus Mirassol, que terminou empatado em 2 a 2, né? Dois para a equipe do Juventude, dois para a equipe do Mirassol. Um jogo interessantíssimo, né? Apesar de a Juventude de Mirassol, né? Mas mesmo assim foi um jogo bastante movimentado, bastante interessante. E eu apostei no 1 a 1 e no jogo mesmo foi 2 a 2, né? Então eu acabei acertando aí o empate, mas não acertei o pra cá, né? Então somei mais um pontinho aí. Mas, cara, esse Mirassol aí, sinceramente, falando, tá me surpreendendo, né? Tá aí, né? Arrancando um pontinho, arrancando uma vitória aí de vez em quando. Então, Mirassol aí, pelo menos esse início de campeonato tá sendo melhor do que o esperado, né? Porque diziam que o Mirassol ia ser o saco de pancadas, né? Aí na Série A, mas mesmo assim tá surpreendendo, né? Por enquanto, né? Ainda tem muito campeonato aí pela frente, né? Mas por enquanto é uma equipe que tá surpreendendo bastante, né? Vamos seguindo aqui, pessoal. Na sequência, a gente teve o clássico, né? Paulista, São Paulo versus Santos. E eu tinha apostado no empate, né? No 2 a 2 e quase que eu acerto, né? Eu apostei no 2 a 2 e no jogo foi 2 a 1 para a equipe do São Paulo. Importante vitória da equipe do São Paulo, né? E essa vitória, né, do São Paulo foi importante pro Zubeldia, né? Porque o Zubeldia aí ganhou um gás, né? Principalmente pelo resultado aí de meio de semana, né? Que o São Paulo venceu a equipe do... Eu sempre me confundo, eu vou pegar do escuro, né? Do Libertad com o Olímpia. Mas acho que foi o Libertad, acho que foi o Libertad, né? Vocês podem me corrigir aí nos comentários. Que venceu, né, no meio de semana aí pela Libertadores. O Zubeldia parece que realmente começou a perceber que ele tem que dar um gás para essa equipe, né? Não só apostar nos medalhões, né? Mas também trazer gente nova e que, sabe, possa aí dar qualidade para essa equipe, né? Ele tá apostando na base e tá se dando bem, né? Ele pelo menos tá ganhando um fôlego aí à frente do comando da equipe de São Paulo. E esse resultado aí, né? Foi o resultado que acabou salvando ele aí de ser demitido, né? Inclusive, uma curiosidade, né? Tinha três técnicos aí ameaçados, né, de ser demitido aí nesse final de semana.
O Zubeldia tava nessa conta, né? Ele e o Carille, né? Se o Carille tivesse pegado uma peia do Flamengo, né? O Carille com certeza estaria fora, mas conseguiu uma sobrevida também, né? E o Zubeldia tá aí, né? Conseguiu aí vencer o clássico e ganhou um fôlego aí à frente da equipe do São Paulo. Então, eu acabei aí errando, né? Eu postei no empate e o São Paulo acabou vencendo. Vamos aqui seguindo, pessoal. Porque a gente teve aí Galo versus Botafogo, Atlético Mineiro versus Botafogo. E eu tinha apostado aí no empate em 1-1. E acabei errando, né? Porque no jogo mesmo foi 1-0 para a equipe do Atlético Mineiro. E, cara, o Botafogo, cara, tá numa situação bastante complicada, né? Cara, é tenso, né? É complicado pro torcedor do Botafogo. É tipo assim, vou usar esse exemplo aí. É, é meio complicado, mas vou usar esse exemplo. É tipo assim, a pessoa provar o mel e de repente ir pro fel, né? É isso que foi o Botafogo nessa temporada, né? Porque a torcida veio muito animada para essa temporada, né? Porque o Botafogo foi campeão aí da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, né? Dois títulos importantes na temporada passada e também, né, empolgar também como que o time estava jogando, né, porque o futebol apresentado para a equipe do Botafogo ano passado realmente é um futebol empolgante, né, alegre, para frente, e praticamente tudo isso se desfez, né, praticamente em dezembro, praticamente, sabe, tudo foi desfeito, acabou tudo. Esse ano realmente é um outro Botafogo, um Botafogo irreconhecível, né. Pode ser que alguns torcedores de times rivais, né, falam, mas esse é o Botafogo que a gente conhece, né, a pessoa sempre fala isso, né. Mas a verdade é que o Botafogo praticamente, né? Obviamente que ainda tem muito jogo, muita temporada pela frente, mas se tornou o Atlético Mineiro da temporada de 2022, né? Como assim? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que o Atlético Mineiro, em 2021, sabe, montou uma equipe muito forte, foi campeão aí da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e todo mundo falava, pô, então o Atlético Mineiro agora vai bater de frente, né? Aí temporada por temporada com o Flamengo e com o Palmeiras. E não foi isso que aconteceu, né? No ano seguinte, o Atlético Mineiro acabou decaindo, né? Tecnicamente. E esse ano, o Botafogo seguiu o exemplo, né? Só que seguiu o exemplo muito por conta da má administração, sabe? Principalmente, vou dar o nome aos bois, que é justamente a má administração do John Textor, né? Que pegou, né? Praticamente se desfez dessa equipe, pegou a maioria dos jogadores aí, levou lá pro o Lyon, teve venda de alguns jogadores aí também importantes. Então o Botafogo acabou se enfraquecendo para essa temporada. E ele não conseguiu trazer peças de reposições que pudessem dar resultado, né? E ficou com aquela ideia, né? Porque o ano só começa no segundo semestre. Só a partir de, sei lá, de junho que começa o ano pro Botafogo. E nesse só começar em junho, o Botafogo tá se ferrando, né? Tá perdendo aí pontos importantes no Campeonato Brasileiro e também está perdendo jogos, né, aí na Libertadores. E corre risco de ficar de fora, né, da fase de oitava de final da Libertadores. O que seria realmente vergonhoso, né, um atual campeão aí da Libertadores ser logo eliminado na fase de grupos, né. Realmente seria um vexame, sabe, histórico do Botafogo. Então, realmente o Botafogo muito mal nessa temporada. Realmente uma equipe irreconhecível. O torcedor realmente está preocupado, está pedindo aí até fora o Paiva, né, técnico da equipe do Botafogo, que foi trazido aí pelo John Textor. E eu também achei, sabe, tipo assim, o cara demorou pra caramba poder escolher um técnico. Aí foi pegar um técnico que tava, sabe, livre no mercado aqui no Brasil, e, sabe, e ficou correndo atrás de um monte de técnico aí, medalhão, sabe, de renome, e acabou escolhendo o Paiva que tava por aqui mesmo, né. Então, sabe, é complicado, né, muito complicado a vida do torcedor do Botafogo, né, que realmente tá aí, tá pé da vida, né? Mas não adianta só demitir o técnico e continuar com essa administração aí pífia, né, que tá esse ano. Porque o problema não é o técnico, é justamente a formação do elenco, a má administração aí do John Textor. Então tem uma série de problemas extra-campos que acaba realmente repercutindo dentro de campo pro Botafogo, entendeu? Então é complicado. Realmente o Botafogo essa temporada realmente tá irreconhecível. E o Atlético Mineiro, né, ganhou aí 3 pontos aí, se recuperando no campeonato, né? O Atlético Mineiro também começou bem mal o campeonato e começou a dar uma recuperada aí dos últimos resultados negativos aí que teve aí recentemente. Vamos seguindo, pessoal. A gente teve Fluminense versus Vitória. E, cara, eu tinha apostado no Fluminense, né? Eu tinha apostado no Fluminense que o Fluminense ia vencer por 2-0. Mas, na partida, a equipe do Flusão acabou empatando em 1-1
tá bom? Um para a equipe do Fluminense, um para a equipe do Vitória. Olha, foi um resultado bastante difícil, né, pro torcedor aí do Fluminense, que ficou na bronca com a arbitragem e tudo mais, reclamar de um lance ali. Mas, cara, a verdade é que, cara, é aquela coisa, como foi pra vocês, né? O Fluminense, ele tava conseguindo resultados importantes, né? Vitórias importantes, muito pela base da empolgação, né? Por conta justamente do Renato Gaúcho ter chegado, sabe, ter dado um ânimo pra equipe. O pessoal começou a jogar bola, tem jogadores aí que não estavam jogando nada, começaram a jogar bola. Mas é aquela coisa, né? Tinha que esperar para ver se realmente isso era empolgação de fato ou se realmente o Renato Gaúcho trouxe realmente uma qualidade para essa equipe do Fluminense. E, né, e aos poucos tá se mostrando aí que é somente empolgação, né? Que é a empolgação inicial de um novo técnico, né? Obviamente que a gente tem que esperar, né? Aí, o decorrer da temporada para ver se realmente de fato o Renato Gaúcho vai agitar essa equipe, né? Mas, assim, o Fluminense, sim, se a gente for pegar o Fluminense aí do Mano Menezes com o Fluminense do Renato, realmente o do Renato realmente está jogando bem melhor do que a equipe do Mano, né? Mas a gente tem que esperar, né? E esse resultado aí foi decepcionante. Muita gente do Fluminense ficou irritadíssimo com esse resultado aí, porque era uma chance do Fluminense corar, né? Com o pessoal da parte de cima, né? Chegar junto aí com o pessoal que tá no topo da tabela, né? De classificação. E o Fluminense acabou desperdiçando uma ótima oportunidade e um grande resultado para a equipe do Vitória, né? Um grande resultado, 1-1, um empate aí contra o Fluminense lá no Maracanã. Então foi um resultado bastante importante aí pro Vitória aí, que somou um pontinho fora de casa. Então vamos seguindo aqui, pessoal. Muito bem, vamos aqui de Fortaleza versus Palmeiras. E eu acertei pra cá, hein? Acertei o pra cá e acertei o vencedor, né? Eu tinha apostado 2-1 para a equipe do Palmeiras diante do Fortaleza e o pra cá foi esse, né? 2 para a equipe do Palmeiras, 1 para a equipe do Fortaleza. No caso, o mandante era a equipe do Fortaleza, então foi 1 para a equipe do Fortaleza, 2 para a equipe do Palmeiras. E assim, né? Um resultado importante para o Palmeiras, né? Que assumiu a ponta do campeonato, né? Muito por conta do tropeço do Flamengo aí no clássico contra o Vasco. E, cara, como eu falei, né? Tava falando aí inicialmente aí sobre o Abel, né? Que, cara, é aquela coisa, né? O pessoal questiona muito o Abel. Eu acho o Abel um técnico muito inteligente, né? Tanto é que eu queria que ele assumisse o comando da seleção brasileira. Porque é um cara que realmente é estudado. Ele não é um cara burro, sabe? Ele estuda o time adversário, ele tem toda uma filosofia de jogo, sabe? Apesar de muita gente questionar os métodos dele, né? Como o Palmeiras joga, mas você tem que admitir que ele traz resultados, né? E isso aí é importante. Então o Palmeiras, por mais que sabe, não tenha sido aquele primor técnico como, sabe, nos últimos anos, né? Aí que o Palmeiras até teve, né? Aí um certo brilhantismo aí técnico, mas mesmo assim, cara, é uma equipe que tá ali, né? Forte novamente aí no Campeonato Brasileiro, novamente aí tá assumindo a ponta, tá vencendo seus jogos, né? Muito também na base da vontade, da garra. Engraçado que nesse lance aí, teve até um pênalti, né? Que até o Everton foi lá e defendeu, né? No finalzinho aí do jogo, acabou salvando. Então o Palmeiras é isso, né? O Palmeiras assim, abafa o tempo todo ali, o tempo todo abafando o time, criando ali oportunidades, assim, criando essa oportunidade, né? A equipe cria, né? Mas não é tanto como, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo cria demais, só que não é preciso, né? Não é efetivo. O Palmeiras não, o Palmeiras é efetivo. O Palmeiras faz lá, abafa, sobra uma bola ali e eles fazem o gol, né? Não tem grandes atacantes, o Palmeiras só tem o Estevão ali, que é o cara realmente que é mais habilidoso, realmente, mas o Palmeiras não tem, assim, não um grande gênio ali jogando no seu elenco, mas mesmo assim é uma equipe bastante forte, né? E mais uma vez aí vai brigar aí pelo Campeonato Brasileiro. E tá aí na ponta, né? E o Palmeiras quando chegar na ponta aí é complicado, é difícil a equipe cair, né? Assim, tecnicamente durante a competição. E o Abel Ferreira realmente é especialista, né? Em liga, né? À toa é que ele sempre tá brigando ano após ano aí, né? Pelo o título brasileiro. Então o Palmeiras vem muito forte, né? Pra poder brigar por esse título, né? E o Fortaleza, mais uma vez, derrapou dentro de casa, né? É como vai pra vocês. Bahia e Fortaleza são muito igual nesse sentido, né? Não dá pra confiar muito nessas equipes, mesmo jogando dentro de casa, né? Porque às vezes elas tropeçam, né? Dentro de casa. Por mais que tenha sido o Palmeiras, né? Um adversário aí forte, mas mesmo assim, essa equipe do Fortaleza acaba derrapando, né? Perdendo pontos aí dentro de casa, né? Então é complicado. Bahia e Fortaleza realmente é complicado até apostar, né? Em vitória dos dois. Vamos seguindo aqui, pessoal. Qual jogos? Ah, tá, vamos lá. Tô conferindo aqui os jogos. Então vamos lá. Vamos de Bragantino versus Cruzeiro. Eu acertei, hein?
acertei o pra cá aqui e acertei o vencedor. Eu apostei na equipe do Bragantino, que ia ganhar por 1-0, e foi esse o resultado, né? 1 para a equipe do Bragantino, 0 para a equipe do Cruzeiro. Vitória importante do Bragantino, né? Bragantino que eu achava que ia ficar ali na parte de baixo do campeonato, mas esse comecinho do Bragantino é empolgante, né? E venceu o Cruzeiro, que sinceramente está muito mal, né? O Cruzeiro realmente está uma draga, né? Inacreditável o Cruzeiro, né? Gastou milhões aí para montar um time aí, pelo menos competitivo, né? Mas não traz resultado, né? Já trocou de técnico, mas mesmo assim a equipe não vai, né? Não engrena. Inacreditável. E o Bragantino tá fazendo uma boa campanha, né? Como falei, eu pensei que a equipe iria brigar em parte de baixo, até porque é o Bragantino mais fraco desses últimos anos, né? Depois dessa compra aí para essa marca de energético, mas mesmo assim esse ano aí, pelo menos esse início aí de Campeonato Brasileiro tá sendo bastante empolgante aí pro Braga, né? Que venceu bem a equipe do Cruzeiro, né? 1-0. E o Cruzeiro tem que abrir o olho, né? Já falei isso, o Cruzeiro tem que abrir o olho porque no começo do ano o torcedor tava aí empolgado, pensando que ia brigar por Libertadores, por Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, e pode acabar, né, terminando o ano aí brigando para não cair, né? Então é complicado, é tenso. O Cruzeiro que não abre o olho. Então vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui pro último jogo, que foi Bahia versus Ceará. E eu apostei no Bahia, né? Apostei que o Bahia ia vencer por 2-1. E no jogo, né, foi somente 1-0 para a equipe do Bahia diante do Ceará. Então acabei acertando somente o vencedor, que foi o Bahia, né? Somei mais um pontinho aí na tabela de classificação aqui dos palpiteiros. E assim, né? O Bahia também é uma equipe também, como eu falei, né? Não muito confiável, né? Tá fazendo até uma boa campanha na Libertadores, né? Mas é uma equipe também que é muito igual à equipe do Fortaleza, né? Às vezes você pensa que vai perder pontos, acaba ganhando. E às vezes quando você aposta na vitória do Bahia, acaba perdendo. É inacreditável. Então é isso, né, pessoal? Esses são aqui os resultados aqui dos jogos e também dos nossos palpites. E agora vamos conferir, né? Quem aí acertou, quem errou aí na nossa tabela dos palpiteiros aqui. E nessa rodada somente quem aí palpitou, né, foi somente a Solange e o Laje Cameraman, né? Faltou o Demir Souza, né, que acabou pegando falta nessa rodada, né? Então Demir, apareça aí para poder fazer os seus palpites aí para a sexta rodada, tá bom? Então já pegou uma falta aqui na quinta. Então vamos lá. É o seguinte, vamos começar pelo Laje, né? O Laje, ele fez 7 pontos, tá bom? Ele acertou 5 palpites, no caso ele acertou 5 ganhadores. E ele somente acertou o pra cá da partida entre Corinthians versus Esportes. No caso, Corinthians versus Esporte, né? Desculpa. Então o Laje acabou ficando com 7 pontos, tá bom? E a Solange, ela acertou 3 palpites, tá bom? E fez 5 pontos, tá bom? Então a Solange aí acabou fazendo aí 3 acertos. E ela somou 5 pontos, né? No caso, ela acertou aí o pra cá da partida entre Fluminense versus Vitória, né? Que terminou no empate em 1. E por isso que ela somou 5 pontos, tá bom? Então, quem ganhou nessa rodada finalmente fui eu, né? Eu fui o grande campeão aqui da rodada. Eu fiz 9 pontos, né? Acertei 5 acertos, acertei... por exemplo, eu acertei aqui o palpite. Deixa eu ver aqui, só conferir rapidamente aqui, pessoal. No caso eu acertei aqui o resultado de Palmeiras e Fortaleza e Bragantino e Cruzeiro. Então eu acabei somando 9 pontos aí. E eu fui o grande campeão aí da rodada do Campeonato Brasileiro, no caso dos palpiteiros aqui. Então, finalmente, né? Desse tempo todo que eu fiz vídeo aqui de palpites, finalmente eu consegui ser campeão de alguma rodada, né? Então, eu fiquei na frente aí do Laje Cameraman e da Solange. Então, eu fiquei em primeiro lugar, o Laje ficou em segundo e a Solange ficou na terceira colocação, pessoal. Então, pessoal, é o seguinte, vocês que querem também participar, tá bom? Deixe os palpites de vocês, tá bom? No vídeo dos palpites, tá bom? Lembrando que a gente tem o vídeo dos palpites e no outro vídeo a gente vai conferir os resultados, tá bom? Para quem acertou e quem errou. Então é um vídeo para os palpites e outro vídeo para conferir os resultados e eu também comentar um pouco sobre as partidas, tá bom, pessoal? E como é que funciona o esquema? Sempre eu tenho que repetir aqui para poder o pessoal entender, né? Então assim, pessoal, deixa eu explicar como que funciona a brincadeira aqui, porque muita gente novata aparece, né?
e fica sem entender como é que funciona a brincadeira dos palpites. Então funciona da seguinte forma, pessoal. Vamos lá. Vou usar o exemplo aqui de Corinthians versus Sport. Se você palpitou na vitória do Corinthians, beleza, e no jogo realmente foi a vitória do Corinthians, aí você ganha um ponto, tá bom? Por ter acertado o vencedor. Agora, se, por exemplo, você diz que o Corinthians venceu por 2-1 e no jogo realmente aconteceu o placar de 2-1, você ganha 3 pontos. Um por ter acertado a vitória do Corinthians, mais 2 pontos extras para poder, no caso, por você ter acertado aí o placar, tá bom, pessoal? Então você fica no total com 3 pontos extras, tá bom? A mesma coisa para o empate, tá bom? Se você acertar o empate somente, foi 1-1, mas no jogo foi 2-2, você só ganha um ponto por ter acertado o empate. Agora, se você acertar o placar, foi 2-2 e no jogo foi 2-2, aí você ganha os dois pontos extras, tá bom? Um por ter acertado o empate, mais 2 pontos extras, né? Por ter acertado o placar. No caso, você estaria somando 3 pontos, tá bom, pessoal? Então, aqui explicada a nossa brincadeira. Então, façam os palpites, tá bom? No vídeo dos palpites, beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá? Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui pro canal, deixando o like, se inscrevendo no canal e também não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Vejo vocês aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até a próxima!